Salve família encanada, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, infelizmente com um assunto delicado, eu acredito que a maioria de vocês já sabem o que aconteceu com o pequeno Miguel, esse anjinho aí, que infelizmente caiu do 9º andar por negligência da patroa, da mãe dele, né? Quem não sabe ainda da história, a mãe dele é uma empregada doméstica e fazendo serviço na casa da patroa, que inclusive é mulher do prefeito de uma cidade turística aqui, né? Cidade de Beira-Mar, a Tamandaré. E aí a mãe dele, ao fazer lá a limpeza, né, foi andar com o cachorrinho, a mãe da própria patroa, e pediu que ela ficasse olhando a criança, já que ela não tinha com quem deixar e as creches estão todas fechadas. Então ela disse, não, tudo bem, eu fico. E aí ficou ali responsável pela criança e na verdade ela foi irresponsável, né? E viu o menino ali perto do elevador e deixou ele mexendo lá nos botões e ele acabou indo parar no 9º andar. Avistou a mãe de cima, né, da sacada, viu a mãe lá embaixo andando com o cachorrinho, começou a chamar e você sabe que criança não tem medo de nada e ela acabou subindo ali e caindo e infelizmente faleceu. E aí a gente vê também nesse caso como a nossa justiça é falha. Você rouba uma galinha, você leva logo um cacete e vai apodrecer na cadeia se você não tiver nenhum recurso, mas se você tiver qualquer dinheirinho, se você for uma pessoa importante, aí já tem mesmo de brecha para você se safar. A polícia, como sempre, faz o trabalho dela, vai logo em cima, prendeu a irresponsável, mas logo foi decretada uma fiança de 20 mil reais para ela ficar esperando o julgamento em liberdade. Então é dessa maneira, família. Eu fiz um vídeo aqui também, há um tempo atrás, de um camarada que atropelou uma pessoa. Eu até fui no local, mostrei para vocês, eu acho que vocês devem lembrar disso. E ele atropelou, saiu arrastando o corpo, viu o corpo lá, mas não quis prestar o atendimento, nada. Ao contrário, saiu arrastando. Uma coisa bárbara que chocou as pessoas. E também foi decretado fiança pro cara. E sabe o que ele fez, meu caro irmão? Fugiu. Fugiu, até hoje não pegaram o cara. Então isso é Brasil. Agora, meu caro irmão, infelizmente nesse caso aí, que a gente sabe que tem que ser punido até para servir de exemplo, né? Para que essa alta burguesia também comece a se orientar, saiba que a justiça pesa. Vamos torcer e vamos fazer força aqui para que a justiça pese em cima dessa patroa irresponsável. Agora, infelizmente, eu não tenho como não ver isso de forma global, meus caros irmãos. Vocês sabem que aconteceu um suposto crime de racismo lá nos Estados Unidos, né, onde um policial tirou a vida de um homem negro. E estão falando de racismo, que a polícia americana é racista e tudo mais. A gente sabe, família, que quando acontecem essas coisas, né, esse tipo de ódio, eu acredito que independente da cor daquele homem ali, o policial teria feito a mesma coisa. Da mesma forma, dessa patroa, estão querendo colocar agora do pequeno Miguel de apenas 5 anos como um crime de ódio, crime de racismo. E não foi isso. Ali é um irresponsável, e eu digo porque já trabalhei para esse tipo de pessoas com a mesma condição ou até mais do que eles. E eu posso relatar para vocês, família, que é isso mesmo que rola. Para você ter ideia, a minha patroa da época, ela tinha um neto. E o neto dela teve uma dor de barriga, eu acho que não se deu muito bem com o clima daqui. Era bem novinho também, 4 ou 5 anos, e ele não se deu bem com o clima daqui. Ele é acostumado com o sul, veio pra cá uma tardezinha e começou a dar diarreia na criança. Então levou lá pro banheiro da empresa, tinha tudo lá, sabão, omo, água, o que você quisesse. Era um banheiro pronto para atender qualquer necessidade. E ela tirou, né, a cuequinha do menino, e ao invés de ela lavar essa cueca, uma zorba cara, né, cuequinha cara, de marca, que eles só compram coisas de marca, ela simplesmente pegou com as duas mãos assim, como se estivesse pegando em algo podre, né? Tava suja lá de coisa, mas só era lavar, sabe? Mas não, ela pegou aquilo ali com a mãozinha assim, ó, abriu o lixeiro e jogou. E mandou na mesma hora a empregada comprar novas cuecas pro menino. Aí tinha uma menina lá, disse, a senhora vai jogar só porque sujou, não é melhor lavar, não? Era assim, não, isso tem que jogar. Aí a menina, depois que ela saiu, foi lá, lavou, né, e levou pro filho dela. E aí, meu caro irmão, do jeito que a coisa tá hoje, se isso tivesse sido filmado, esse jeito assim, vamos dizer, pomposo desse pessoal, seria de novo confundido com racismo. Porque se fosse, por exemplo, o filho da empregada e a patroa tivesse feito isso, jogado a cueca dele no cesto de lixo, iam dizer que é porque ela tem nojo por causa da cor do menino. Mas na verdade não, é apenas o jeito dondoca dela. Que é horrível esse jeito, mas é um jeito, não é um crime de racismo. Ela faz isso até com sangue do sangue. Então da mesma forma nesse caso aí, eu tô vendo as pessoas classificarem esse como um crime de racismo, mas você pode ter certeza que se fosse uma criança branquinha dos olhos azuis, teria acontecido a mesma coisa. A mesma coisa, não foi crime pela cor.
Até porque eu acredito que se ela fosse racista, ela não contrataria uma empregada de cor para sua casa. Tem nada a ver. Ele foi com você pro trabalho porque por conta da pandemia você não tinha a creche para deixá-lo e sua mãe trabalha com você também lá, né? E também tinha algo para resolver, não é? Isso. Terça-feira minha mãe precisava sair para resolver umas questões de médico, ir ao banco. E nisso eu disse, não, mãe, deixa que eu levo o Miguel comigo. Aí levei. Minha patroa nunca teve nenhum problema com relação ao meu filho. Eu cheguei até um pouco mais cedo no trabalho por conta que ela pediu para eu chegar uma hora mais cedo porque ela precisava que eu olhasse a filha dela enquanto ela levava a mãe dela para o aeroporto. Então, eu cheguei mais cedo, levei meu filho. E quando a menina acordou, eu fiquei lá. Eles ficaram lá brincando. Eu também não quero dizer com isso que aqui no Brasil não existe racismo. Pessoas idiotas existem em todos os setores. Agora, quererem classificar isso como uma coisa de certos tipos de gente, de certas classes sociais, não existe. Eu, como nordestino, posso falar disso abertamente com vocês, porque para você ter uma ideia, as pessoas dizem, mas tem muito preconceito com o nordestino. Olha, eu vou dizer para vocês que nordestino tem preconceito com o nordestino. Eu conheço meio mundo de gente aqui, mas dessas 300, 400 pessoas que eu conheço aqui pessoalmente, que são meus amigos, tem 2 ou 3 que acompanham os vídeos. 2 ou 3. A maioria não vê o vídeo, porque me conhece, porque sabe que eu sou daqui. E pensam, eu já ouvi isso, olha, fulano estava dizendo isso de você. Eu recomendei o seu canal e ele disse, tu acha que um cara que nasceu aqui vai saber de alguma coisa, vai entender de alguma coisa de Nova Ordem? Quer dizer, o lugar onde eu nasci, para essas pessoas que moram aqui, que são meus conterrâneos, me impede de raciocinar e entender o que acontece à minha volta. Eu teria que ter nascido na Europa, eu teria que ser um gringo. Aí sim eu poderia raciocinar sobre o que acontece ao meu redor. Para eles, como eu nasci na mesma terra que eles, joguei bola junto com eles, brinquei com eles, eu não posso entender dessas coisas. O nosso próprio Salvador Jesus Cristo, nosso Yahushua, ele também falou muito bem sobre isso. Pelo menos eu lembro aqui 2 vezes. Em João 4:44 ele disse: porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Em Marcos 6:4, isso também é confirmado. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E isso a gente vê o tempo todo, meus caros irmãos. Inclusive, vocês sabem que eu fiz um vídeo há um tempinho atrás com um artista regional aqui que simplesmente não tem espaço na sua própria cidade. E isso acontece em todo o Brasil. Quantos artistas aí têm talento, mas eles têm que ir para fora para conseguir alguma visibilidade, porque na terra deles eles são desconsiderados. As pessoas preferem dar a chance a um de fora do que aquele que está sempre ali, porque elas não acreditam que pode sair de algum talento dali. É por isso que eu digo que você não pode classificar um crime como racismo de uma classe específica de pessoas. Eu defendo que tem que ter leis para punir quem faz isso. O cara foi racista, cadeia nele. O que a gente não pode cair é nessa jogada que é global. Da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, ficaram procurando alguma coisa que desse para entender racismo para também criar um movimento aqui no Brasil. Porque essas coisas, meus caros irmãos, são criadas pelos senhores do mundo, que mobilizam os seus grupos de militantes e começam esses movimentos tanto para apoiar como para enfraquecer um governo. Isso depende da vontade deles. Então o que eu vejo hoje, e falando em nível global, o que eu estou vendo hoje, é um movimento para fortalecer a esquerda, porque a esquerda está muito queimada. E a gente sabe que para que esse jogo de poder deles continue dando certo, é preciso um equilíbrio entre esquerda e direita, e meio também. Esses lados do triângulo, esquerda, direita e meio, eles precisam estar equilibrados. Mas a esquerda ela caiu muito no conceito da população. E dessa forma, como a direita também está se queimando, é hora de engrandecer a esquerda para poder equilibrar o jogo. E nada melhor para eles do que casos assim. A gente falando aqui inclusive da Marielle, você veja o que é que o pessoal fez, levantou realmente uma bandeira política com o caso da menina. Da mesma forma está acontecendo nos Estados Unidos, que eu tenho certeza, meu caro irmão, que se fosse um imigrante, que se fosse uma pessoa branca, pobre, ou aquele senhor de cor, teria acontecido a mesma coisa. Ele não fez especificamente porque o cara era negro. Ao meu ver, ele fez porque é um mau policial, porque ele envergonha as forças.
E a atitude dele não representa a maioria dos homens que estão ali. Da mesma forma, essa patroa, família, eu defendo aqui que ela tem que ser punida, ela tem que ser presa para que sirva de exemplo, para que outras que agem como ela ou até pior, vejam que a lei existe e é para todos. É preciso que, ao menos nesse caso, as autoridades façam a justiça valer. Porque a população não vai aceitar essa fiancinha de 20 mil aí não. Então é melhor que se faça justiça e deixe bem claro que a lei é para todas. Agora, querer encaixar isso como crime de racismo, meu caro irmão, eu não posso dizer que concordo, porque o que eu tô vendo aí é um movimento global que só procura uma oportunidade para levantarem as suas bandeiras e por trás dessas bandeiras virem com a verdadeira causa deles, que não é outra a não ser voltar ao poder. Ambos os lados servem ao sistema, ao Deep State, ao governo das sombras. Mas é verdade, e é isso que o povo vê, que existe uma disputa por poder. E como os dois lados são podres, eles fazem o que for necessário, entram na causa que for necessária para assim chegarem a esse poder. Então a gente, meus caros irmãos, precisa ficar esperto com isso, porque um fato desse, indignante, que deixa qualquer um triste, que deixa qualquer um revoltado, acontece justamente para manipular a nossa opinião e fazer com que vilões pareçam ser os mocinhos, porque estão defendendo uma causa justa. Mas aprenda, meu caro irmão, nesses anos que a gente já faz vídeo aqui, a gente tem mostrado isso para você, não é porque uma determinada pessoa, um determinado partido está falando o que é certo naquele momento, o que a população quer ouvir, que eles são seus amigos, não. Então quando você vê esses movimentos de esquerda serem criados no mundo, tem um propósito, que é justamente equilibrar novamente os braços do sistema. Então o vídeo de hoje foi para isso. Eu vi muita gente falar disso e é sempre aquela coisa, né, família? As pessoas sabem o quanto a gente fica chocado, uma criança, né, perder a vida desse jeito. A gente lembra também do tempo que a gente era moleque e ter uma vida interrompida aos 5 anos de idade, família. E se põe também no lugar da mãe, né, uma trabalhadora ali, sem poder cuidar do filho para ganhar o seu pãozinho e acontecer uma coisa dessa. Então, parte do coração de todos nós, a gente fica com a voz partida, que eu fico já chorando, família, não vou mentir, porque a gente se põe no lugar deles, né? Mas, sinceramente, família, eu não posso deixar de dizer que, infelizmente, esse sistema é tão podre, eles pegam esses fatos que acontecem e distorcem para levantar a bandeira deles. Então é preciso ficar esperto. E o meu trabalho aqui é despertar, família. O meu trabalho é esse, é mostrar para você o lado oculto desses fatos. Então eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês rezem pela criança, peço que vocês rezem pela mãe, né, pela família, para que Deus conforte os familiares. E é isso, né, família? É o que a gente pode fazer agora. E vamos exigir que a justiça seja feita, que essa mulher seja realmente presa e punida severamente, para que sirva de exemplo, para que outras madames por aí comecem a entender que elas também são pessoas igual a nós e, portanto, sujeitas também às penalidades da lei. Então é isso, meus caros irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.